Saudações do crente docente, estamos aqui para mais um CDcast, agora iniciando uma nova revista, Lições da Palavra de Deus, de número 62, o Decálogo, a Ética do Sinai, tendo como comentarista o pastor Walter Brunelli. Hoje nós vamos aqui para um CDcast da lição de número 1, a lição de abertura, a Ética dos 10 Mandamentos, que você possa ficar ligado aí nessa aula, que vai trazer alguns aspectos interessantes sobre essa lição, que você possa compartilhar, seguir as nossas redes sociais e ficar atento também no nosso Instagram, @crentedocente, para que você saiba das novidades. Compartilhamos alguns conteúdos por lá e, por enquanto, esporadicamente aqui no YouTube algumas aulas em áudio. Então, que você possa ficar com essa aula falando sobre a ética dos 10 mandamentos. Então agora nós vamos especificamente para o nosso bate-papo sobre a lição de número 1, a ética dos 10 mandamentos. Quando nós falamos sobre 10 mandamentos, a primeira coisa que na nossa cabeça vem a surgir é lei. Quando pensamos em lei, pensamos obviamente em regras, pensamos em uma maneira de colocarmos parâmetros para vivermos em sociedade ou muitas das vezes até com as nossas próprias atitudes. Há uma diferença muito grande, as pessoas às vezes acham que somente por conta do que acontece em Êxodo capítulo 20 é que nós temos lei na Bíblia. Quando, na verdade, se observarmos, a própria criação, ela paira por uma questão ligada à lei. A lei, por si só, está presente na Bíblia desde a criação, porque Deus ele vai prezar com que a sua própria criação, o desenvolvimento daquilo que ele cria, esteja embasado num regramento. Ok? Então, a primeira coisa que nós temos que observar é que eu, como operador do direito, na faculdade aprendi muito sobre isso, é que a lei ela existe para poder trazer um regramento social e ela, por isso, é positivada. Por isso, nós temos a lei escrita. Então, para nós iniciarmos essa aula, eu queria que você compreendesse isso. Nesse dado momento da história do povo de Israel, o que nós chamamos aqui de 10 mandamentos, e aqui a gente vai explicar algumas coisas daqui a pouco, Deus está colocando de maneira positivada um regramento que antes, de alguma forma, já existia por intermédio de princípios. Então, importante você entender isso. Então, a lei existe independente de ela estar escrita, mas quando positivada, ela traz uma codificação para que o ser humano possa compreender de maneira mais clara. É aí que nós entramos naquilo que, quando olhamos o título da lição, a ética dos 10 mandamentos, a gente precisa analisar primeiramente o que é ética. Então, ética, se nós formos buscar a etimologia da palavra, tanto no grego quanto no latim, nós vamos observar que ética paira sobre algo ligado a costume e regra. No grego, muito mais voltado para essa questão de hábito, costume. No latim, muito mais voltado para a questão da regra. Então aí você vai ter na sua revista as definições, no grego ethos e no latim mores, que tem essa ligação do que a gente está conversando aqui. E os 10 mandamentos em si, chamado na nossa revista no título de Decálogo, é simples. Deca de 10 e logo de logos tratado. Então, essas 10 leis é um tratado de Deus com o povo de Israel. Então, o decálogo, toda vez que eu falar decálogo, são os 10 mandamentos. O importante é você fixar isso, porque para alguns pode ser uma palavra nova. Mas, toda vez que eu falar decálogo, leia-se 10 mandamentos, ou 10 mandamentos, o decálogo. Bom, a questão da ética, né, como foi dito aqui, ela tem a ver com uma questão de costume, de hábito. E a ética tem, por si só, a intenção, né, a finalidade de trazer para o ser humano um direcionamento para boas práticas. Então imagine você como
alguém que vive em sociedade, quando eu falo para você que você precisa ser um sujeito ético, eu estou dizendo para você que você precisa caminhar em conformidade com boas práticas. Essa convivência com boas práticas vai gerar um resultado social, né? Então, o sujeito que anda de maneira ética, ele contribui para uma sociedade equilibrada. Então, é importante a gente entender isso, porque Deus ele prezou também com o Decálogo a instituição de uma ética de convivência para aquele povo naquele dado momento. Interessante que os 10 mandamentos na verdade, uma porção das outras, que corresponde, né, uma porção dentro das 613 leis que nós temos elencadas. Né? Se nós vamos estudar e fazer essa contabilidade, aí nós vamos encontrar 613 leis. E esses 10 mandamentos, na verdade, é uma porção. E essa porção, como todo a abrangência dessas leis, ela vai ter um viés diferenciado para cada uma porção. Então nós vamos encontrar tanto o viés moral, né, que tem a ver exatamente com essa questão intrínseca do ser humano e que desenvolve também uma questão prática social. Temos também a questão civil. Então, quando nós seguimos ali a leitura após o capítulo 20 de Êxodo, nós vamos ver o quê? Questões ligadas às propriedades. Isso é puramente influência até os dias de hoje. Então, Deus traça uma questão moral, uma questão civil, e eu daria aqui a ideia de que a principal foco de Deus aqui também é a questão cerimonial. Então, quando a gente vê a questão da construção do tabernáculo, a gente consegue observar o quê? Deus vai trazer todo um regramento para uma situação ligada à adoração a Deus. Tá? Então, quando você for avançar nas lições desse trimestre, você vai observar lições que vão tratar de pontos específicos de cada um dessas leis dentro do Decálogo. Então, Deus prezou por uma questão moral, civil e cerimonial. Importante nós observarmos o quê? Esse povo que recebe essa lei é um povo que viveu cativo por séculos dentro do Egito. Algumas passagens vão nos dar a ideia de 430 anos vivendo no Egito, mas aí nós temos que observar que no período de José não havia uma escravidão do povo de Deus ali dentro do Egito, mas com o passar das gerações, o povo, na verdade, passou a se desprender da sua mão de obra para que o rei do Egito, o faraó, na geração posterior a de José, usasse dessa mão de obra de maneira a escravizar o povo. Então o povo, de alguma forma, estava se multiplicando, ganhando forma dentro daquele contexto social do Egito e, de alguma forma, a escravidão foi usada para poder impedir esse crescimento. Então, o cenário que envolve não imediatamente, mas num contexto mais remoto, é a gente entender que o povo estava o quê? Cativo de liberdade. Um povo cativo por liberdade, fora do entendimento cultural, porque quando o sujeito ele tem a sua liberdade privada, ele passa a não ter mais entendimento acerca de questões sociais, ele não passa mais a entender sobre o regramento que tem a ver com a sua própria cultura de origem, ou muitos daqueles que propriamente nasceram no contexto do próprio Egito, um contexto diferente dos seus antecessores. Então é importante a gente observar isso. Então, quando Deus ele vai dar ao povo essas leis como um todo, o que Deus está fazendo? Deus está querendo que esse povo possa ter ideia de como eles vão se portar como se um Estado fosse. Então imagina, um Estado precisa o quê? De soberania. Um Estado precisa de território. E um Estado precisa de um povo. Interessante. O povo, quando sai do Egito, eles recebem a possibilidade de liberdade. Quando eles caminham com foco, ou pelo menos uma parte desse povo, caminha com foco em um território. Então o que nós temos? Deus ele faz uma aliança com Abraão, lá em Gênesis capítulo 12,
versículo 1, que a gente chama de aliança abraâmica, Deus ele vai prometer uma terra a Abraão. É por essa terra que o povo caminha e recebe essas leis na condução dessa jornada. Então veja que Deus está tentando dar ao povo uma ideia do que é ser de fato um povo, o que é de fato ser uma nação, um estado, ou algo do tipo que nós possamos aqui inferir ou representar toda essa jornada do povo de Israel. Então você vê a soberania de Deus, então Deus está dando uma ideia de que ele é soberano sobre esse povo, e que esse povo deve obedecer, daí os regramentos, e você vê sempre a questão voltada à adoração unicamente a Deus. Então você vê que os preceitos e os princípios implícitos nos 10 mandamentos têm a ver com uma questão didática. Por isso os 10 mandamentos a gente pode falar que é um resumo didático daquilo que a gente tem nessas 613 leis. Porque você imagina, quando nós lemos esses 10 mandamentos aqui, fica muito claro, são práticas que resolvem muitas coisas, ou que equilibram muitas coisas. Então é importante a gente observar isso tudo. Aí você vai me perguntar, bom, mas isso só faz sentido para o povo lá naquele período que foi vivido? Porque quando a gente lê, estuda, fala assim, bom, essas leis foram para Israel naquele tempo. Por que as pessoas fazem isso? Geralmente as pessoas trafegam em 8 ou 80, né? Extremidade. Vivemos um tempo de extremidade, onde as pessoas não ponderam coisas e não analisam. De fato, algumas coisas são retiradas dessa porção bíblica e usadas de forma descontextualizada, o que prejudica toda a interpretação bíblica Antigo e Novo Testamento. Mas essas coisas não foram em vão. Deus tinha um propósito. Paulo, em Romanos 15, versículo 4, ele diz assim, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito. Então, o que foi escrito anteriormente foi para o nosso ensino. Então, a gente pode entender que a Bíblia, no Antigo Testamento, ainda que muitos fatos que ali estejam não correspondem ao contexto que nós vivemos hoje, existe uma mensagem de ensino para nossas vidas. Então, pense bem nisso quando você estiver estudando o Decálogo e você estiver ministrando as aulas para os seus alunos, porque é preciso você trazer uma coerência do seu discurso técnico, histórico, para uma questão prática. Então é isso que você deve voltar os seus olhos quando você estiver estudando aí essas questões ligadas aos 10 mandamentos, ao Decálogo. Então, esse período que nós vivemos hoje, ele vai nos trazer uma completude do que nós precisamos analisar dentro desses princípios aqui dos 10 mandamentos. Outra coisa interessante aqui que eu anotei, Romanos 4, 15, na parte B diz assim, porque onde não há lei, também não há transgressão. Então imagine hoje se nós não tivéssemos os parâmetros desses princípios aqui dos 10 mandamentos. Interessante nós observarmos isso. Exemplo, no direito a gente consegue observar muitas coisas. Eu vou inclusive deixar algum material, eu vou deixar alguns links aqui na descrição desse vídeo que está sendo transmitido para você. E você vai poder acessar lá o Tesouro da EBD e poder baixar alguns materiais que vão te facilitar na compreensão dessa parte mais técnica do direito, que você usa como subsídio para poder dar uma crescente aí na sua aula. Então você pode pensar o seguinte, algumas coisas em sociedade, elas não precisariam de leis por si só, a respeito da consciência das pessoas em relação a essas práticas. Mas o regramento positivado vai trazer uma maneira de sancionar, né, de fazer com que essas pessoas sejam, vamos dizer, punidas por aquelas práticas. Então, quando a gente observa que sem a lei não há transgressão, é porque nós quebraríamos um parâmetro de análise. Então, se eu não tenho lei, logo eu não transgrido. Interessante a gente observar isso,
Porque as leis da nossa nação, por exemplo, elas surgem por intermédio de princípios. Então, os princípios são muito importantes para nós analisarmos isso. Eu vou falar aqui um fato brevemente para a gente caminhar para o nosso término aqui da nossa conversa, e depois você pode me adicionar nas redes sociais. Se você quiser fazer alguma pergunta, a gente troca uma ideia, a gente tenta solucionar isso, tá? Se a gente não souber, a gente vai pesquisar junto e vamos aprender. Algo interessante. Por exemplo, na criação, Deus, no intuito de conceder a liberdade ao homem, ele possibilitou o homem fazer escolhas, né? Então ele possibilitou o homem fazer escolhas e colocou um limite. Então, Gênesis 2, 16 e 17, Deus coloca um limite acerca daquilo que o homem poderia usufruir de todo o jardim e a limitação daquilo que ele não poderia tocar e comer. Então, a gente começa a entender. O que vai acontecer? Deus, por dar liberdade, concede ao homem a possibilidade de escolha, logo estabelece um parâmetro. Então, o que a gente leu aqui em Romanos 4,15b? Porque onde não há lei, também não há transgressão. E aí, o que vai acontecer em Gênesis 3,6? O homem, né, o ser humano em si, Adão e Eva, eles vão romper esse limite estabelecido. Então, eles vão transgredir com a lei previamente estabelecida por Deus. Olha aí, nós não temos lá claramente Deus falando sobre a questão de tocar e de comer do fruto da determinada árvore, mas há implicitamente uma lei e um princípio acerca daquilo que Deus concedeu ao homem. Então você vê que isso é quebrado. Interessante, para poder a gente finalizar isso aqui, trazer algo claramente aí para poder a sua vida hoje ser de alguma forma influenciada pelos princípios do que aqui está na lei. Tá? Então, a lei em si só, ela não pode salvar. Ok? Então, esse é o grande questionamento da lição. Como falei, você vai ler aí a sua lição, degustar, estudar, fazer suas anotações, mas aqui está tendo um papo diversificado do que propriamente está lá na lição. A lei por si só não pode salvar, ok? Mas a lei, quando observados os princípios que nela contém, são fatores importantes para que nós possamos viver em harmonia com Deus, em conformidade com aquilo que Jesus viveu. Veja, temos aqui algumas coisas interessantes. Gálatas 3,11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. 1 Timóteo 1,5. O fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Veja, Deus está querendo dizer para mim e para você aqui por intermédio desse estudo, não basta uma vida religiosa de cumprimento taxativo do que a lei explicita aqui na palavra de Deus, mas viver de maneira natural o Evangelho. Então que você possa levar essa palavra para a sua vida de maneira a entender o seguinte. Lá em Êxodo nós temos 613 leis, os 10 mandamentos, leis que foram cravadas em tábuas de pedra. Mas hoje você está tendo a oportunidade de estudar e entender que os princípios que você vai estudar em todas essas leis que está nessa revista têm a seguinte intenção: fazer cravar no seu coração a ideia de caminhar com Jesus de maneira natural e não religiosa. O Evangelho é uma vida de prática e não uma vida taxativa religiosa que tapa a nossa reflexão acerca das nossas próprias atitudes. Que Deus abençoe sua vida, foi um prazer ter você aqui. Fique atento aí nos nossos conteúdos disponibilizados nas redes sociais e qualquer coisa estou à disposição nos meus contatos que também vão estar aqui na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado dessa aula, essa aula de abertura de uma nova revista, de um novo ciclo de estudos das lições da Palavra de Deus da editora Central Gospel, o Decálogo, a Ética do Sinai, com o comentarista pastor Walter Brunelli. Que você fique atento aos nossos canais, que você possa, de alguma forma, também ser alguém que propaga o estudo da Palavra de Deus,
Que Deus abençoe sua vida e até o próximo CDcast.